Hoje, em Rompendo o Silêncio. O uso da mídia social é uma saída para todos nós. Você acha que o uso das mídias sociais pode ter um impacto na saúde mental, dependendo de como elas são usadas? Nossos especialistas explicarão. Já vamos começar! Olá a todos aí de casa que nos acompanha. Olá, Cíntia! Oi, Sara! Desculpa, eu tava aqui verificando minhas redes sociais, né? E o tema de hoje vai ser sobre isso, né? Sim, iremos falar sobre as redes sociais e a saúde mental. Como as redes sociais aí influenciam na nossa saúde mental. Esse é o tema de hoje, ok? Então não saia daí não, fiquem conosco na próxima hora, porque os nossos especialistas têm as nossas respostas para as nossas perguntas e vamos aprender aí juntinho a como não deixar as redes sociais influenciar tanto aqui, ó, a nossa mente, tá bom? Vamos assistir a primeira matéria e já voltamos. Antes de mais nada, para aqueles que estão começando a se familiarizar com as redes sociais, vamos explicar do que se trata. As redes sociais são estruturas criadas na internet que conectam pessoas com interesses comuns. Elas permitem que você crie vínculos de forma rápida e eficaz, independentemente da distância, para que relacionamentos pessoais ou até mesmo profissionais aconteçam. Sabendo de sua finalidade, elas se tornam tão necessárias na vida dos usuários da internet. Assim, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, o Snapchat, o TikTok e outros já entraram na vida cotidiana das pessoas. E é claro, eles estão se tornando cada vez mais aceitos. O impulso das redes sociais, especialmente nos últimos anos, tem sido estratosférico, pois o mesmo relatório mostra que a penetração das redes sociais, pela primeira vez na história, ultrapassou mais da metade da população mundial, ou seja, 53,6% das pessoas no mundo. Cerca de 4 bilhões de pessoas as utilizam. As redes sociais nos aproximam, nos permitem interagir com milhões de pessoas a milhares de quilômetros de distância, nos permitem criar empresas, ganhar dinheiro, organizar eventos, criar vínculos, mas assim como elas nos proporcionam espaços que nos beneficiam, também têm suas desvantagens, pois se tornam tão importantes para algumas pessoas que elas se esquecem do mundo real. Às vezes, elas desperdiçam seu tempo, bloqueiam a comunicação com as pessoas ao seu redor e assim por diante. É por isso que é tão importante usá-las e gerenciá-las adequadamente, pois mesmo que 1 milhão de pessoas as utilizem, se uma pessoa oferecer desinformação, controvérsias ou até mesmo discriminação por meio delas, as redes sociais perderão seu importante poder. E para nos introduzir no assunto de hoje, né, já temos conosco pelo Zoom a Jéssica, que irá abrir aí a nossa mente para entender os problemas que causa nas nossas vidas através do uso, né, das redes sociais aí de mal forma. É a Jéssica Adriane Defante, que é psicóloga clínica especializada em ansiedade e desenvolvimento pessoal. Boa tarde, Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde. Obrigada. Tudo bem? É um prazer tê-la conosco aqui para nos ajudar com esse assunto de hoje. E eu tenho uma primeira pergunta, né? Você acredita que os jovens são mais afetados pelas redes sociais? Olha, eu acredito que, de certa forma, sim, né? Não só os jovens, mas muitas pessoas, inclusive, né? Mas no caso do jovem, por ele estar num processo de desenvolvimento mesmo, né? De estar passando ali por experiências novas, né? Novas descobertas, ele pode ser um grande afetado por conta
de muitas informações, né, nas redes sociais, na internet, das interações, inclusive, e que, de certa forma, tem um grande impacto ali significativo na vida dele, né, uma vez que ele é suscetível a uma utilização ali da rede, né, pode se tornar dependente, a dificuldade ali de decidir o tempo, né, o controle do tempo ali, da utilização da internet, muitas das vezes até a própria dificuldade de discernimento, né, do que é bom, do que é ruim, quanto ao conteúdo disponibilizado na internet. E que está sendo, hoje em dia, podemos dizer assim, para ter mais atenção, né, nas redes sociais em relação aos jovens, porque essa ferramenta está levando até muitos jovens a cometerem, através de jogos, de desafios, cometerem até o próprio dano ao corpo, né? Se matarem. E também eu tenho aqui uma pergunta, Jéssica. Como as redes sociais podem gerar depressão em uma pessoa? Bom, como que pode ocorrer isso, né? A internet, nas redes sociais, de uma forma geral, ela dispõe de muita informação, né? Muitas influências ali, querendo ou não, né? Então, nós temos ali um universo, né? De histórias, de vidas diferentes da nossa, né? De conteúdos que muitas das vezes, né? Pode trazer um sentimento ali de insatisfação, como, por exemplo, padrões ali de beleza inalcançáveis, né? Então, muitas das vezes, seja jovem, né, uma outra pessoa ali comum, enfim, tendo essa referência, ela pode, querendo ou não, né, acabar se espelhando, gerando ali um sentimento, né, uma emoção ali de desconforto, de cobrança, né, de se sentir ali com uma autoestima um pouco mais baixa, né? E querendo ou não, isso pode gerar um sentimento intenso de insatisfação com a própria vida. E automaticamente, né, isso gera ali uma ansiedade que pode sim levar a um quadro de depressão. Você falou aí sobre a baixa autoestima, né? Como as redes sociais influenciam nisso? Olha, na verdade, quanto mais tempo a gente passa nas redes sociais, né, mais a gente tem as informações ali e referências, né? Então, essas referências, muitas das vezes, ao invés de serem vistas, né, e levadas como uma forma de inspiração, elas, muitas das vezes, podem passar para um sentimento ali de comparação. Então, a pessoa, ao invés de se inspirar de forma positiva, ela pode, de certa forma, começar a se comparar, né? Se comparar com a vida do outro. Então, muitas das vezes, por exemplo, famosos, influencers, né, costumam ali postarem sua rotina, então com uma alimentação ali bonita, saudável, viagens incríveis, né, e constantes, uma vida confortável, um lazer bacana. Então, de certa forma, muitas das vezes a pessoa tendo aquele acesso ali, consumindo aquela informação ali de forma constante, isso pode gerar um sentimento ali de comparação, né, e aí isso gera até alguns questionamentos, né, alguns pensamentos como, o que eu estou fazendo de errado, ou o que eu preciso fazer para talvez ter uma vida, né, mais confortável como a dessa pessoa, né, dessa referência. E isso vai gerando ali uma baixa autoestima, uma insatisfação, uma cobrança, um sentimento de cobrança excessiva, de culpa, né, e automaticamente está muito interligado à questão anterior que eu falei, né, que pode levar a um quadro de depressão por conta dessa baixa autoestima, desse sentimento de comparação. E seria a mesma coisa para uma pessoa que, através das redes sociais, aí desenvolveu um transtorno alimentar? Então, pode acontecer, né? Como, por exemplo, que a gente, né, tem muitas informações em relação a padrões de beleza, né? Seja uma pele bonita ali, né? Um corpo bacana, né? Admirável. Então, de certa forma, como esse exemplo que eu estou dando, a pessoa ela pode ter uma percepção distorcida, né? Na sua própria imagem. E, de certa forma, isso acaba impactando na autoestima, porque a pessoa pode começar a passar ali a se esforçar, né? Ou fazendo dietas ali de forma excessiva, né? Ou deixando muitas vezes de se alimentar, né? Que é um dos transtornos alimentares mais comuns que a gente conhece, anorexia, bulimia, nervosa, né? Para tentar ali se encaixar, né? Para desempenhar e ter um resultado desejado, né? Com base ali no que ela vê, no que ela acompanha, naquilo que ela considera ali
ali como um modelo ideal a ser seguido, né? E isso, de certa forma, ali vai impactando, pode gerar, sim, né, um transtorno alimentar em busca daquele ideal que ela tem como referência, e automaticamente ela vai perdendo ali a identidade dela, a autenticidade, né? Sem levar em consideração a própria vida, né? A realidade dela, a própria genética, né? Que é diferente daquele padrão que muitas das vezes ali ela acompanha na internet, né? Na rede social. Uhum. E as redes sociais podem aumentar o risco de isolamento social, vendo que ela estaria indo ao contrário do propósito, né? Que é de unir mais as pessoas, né? Aproximar. Sim, pode acontecer porque quanto mais a pessoa ela ficar conectada nesse mundo virtual, né, mais desconectada do mundo real ela acaba, né, ficando. E de certa forma ela começa a gerar ali uma dependência de ter, né, aquela necessidade de estar sempre em conexão com aqueles conteúdos, né, com aquelas pessoas, né, ali naquele mundo virtual. Então, de certa forma, acaba isolando. É muito comum, inclusive, nós acompanharmos, né, por exemplo, as pessoas estão ali numa mesa, né? Sejam jantando, né? Partilhando ali de um momento bacana. E as pessoas, na maioria das vezes, estão com os celulares ali nas mãos. Então, de certa forma, aquele momento presente ali, né? De interação, de união, de comunhão, que aquelas pessoas poderiam estar ali interagindo de forma saudável, é rompido, né? Pelo uso ali excessivo da internet. Então, de certa forma, o início do isolamento social pode começar a partir desse exemplo que eu estou dando e acabar se estendendo. E já existem pessoas também que não conseguem nem mais se expressar, né, para outra Sim. pessoalmente, mas já vai uma mensagem e aí consegue dizer tudo o que queria, né? Olha Sim, só. fica muito mais fácil, né, pelo telefone do que você se comunicar pessoalmente. E é justamente a minha pergunta, né? As redes sociais têm afetado a habilidade das pessoas nesse sentido de se comunicar face a face? Jéssica? Sim, porque assim, inclusive até nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, né, muitas das vezes os filhos, por exemplo, estão num outro cômodo ali da casa, né, e acabam mandando mensagem ali para os pais, por exemplo, por meio do WhatsApp, né, por meio de uma rede social. Então, isso acaba o quê? Inibindo, né, essa interação ali pessoal, né, ainda que seja ali mesmo dentro da mesma casa, né? Então, muitas das vezes também a gente está conversando com alguém ali e a pessoa, ela tá mexendo no celular ou ela tá com fone de ouvidos, né? Escutando uma outra coisa e acaba se dispersando, né? Daquele, tanto do momento presente ali da interação, e isso, querendo ou não, vai prejudicando na comunicação, né? Porque ela vai perdendo ali a oportunidade de estabelecer o contato com o outro, né? De ter ali um tempo de qualidade, de certa forma, mesmo estando presente, né? Então vai perdendo ali, né, aquela habilidade da comunicação, né, do diálogo e muitas das vezes até mesmo do próprio assunto, né, por ela estar tão ligada em assuntos ali relacionados à rede social, até o assunto muitas das vezes pode se tornar limitante, né, para que ela possa ali iniciar uma conversa ou permanecer em alguma conversa ali no presencial. Antigamente não se tinha tanto, mas hoje em dia se tem mais, depois do que passamos, né, na época da pandemia, de crianças terem que estudar em casa, né, pelo computador, pelo tablet. Mas essas crianças que geralmente não vão à escola, não têm um contato com o próximo, né? Não tem recreio, não tem aula de educação física, ela tem dificuldade de se comunicar com pessoas, não tem? Até no convívio com criança mesmo, da mesma idade, da faixa etária de idade. E adultos, elas têm dificuldade de se expressar, de mostrar o que está sentindo, né? De pedir ajuda. Isso já acontecia antes, mas agora muito mais. Sim, é algo que assim, né, o nosso desenvolvimento, né, humano, ele se dá por meio das interações, né, com o outro. Então, por base ali das interações, das trocas, é que nós vamos ali se desenvolvendo, né, tendo ali um momento ali de espelhamento, de construção, né, de referência. Então, de certa forma, hoje, se a gente for realmente olhar aí para as crianças, né, que tem um acesso mais facilitado, né, a um aparelho eletrônico, à internet, isso pode ser um grande problema,
né, futuro no desenvolvimento dessa criança, por conta da própria interação, né, que ela é necessária, né, ela precisa acontecer para que essa criança possa ali, por meio dessa interação, se desenvolver, né, e que ela pode também, ainda que haja ali uma dificuldade por conta do uso excessivo, né, mas o quanto antes esse responsável, né, por essa criança, o pai e a mãe, poder dosar o tempo de uso, seja nas redes sociais ou no aparelho eletrônico, é melhor para que isso não venha a agravar, né, não venha a ter ali uma dificuldade maior no desenvolvimento dessa criança. E Jéssica, fala um pouquinho pra gente sobre o cyberbullying, né? Não sabia que existia isso, né? O bullying sim, mas cyberbullying, pode explicar um pouquinho pra gente? Bom, o cyberbullying é um bullying, né, dentro ali das redes, né, das redes sociais, da internet e tudo mais. Bom, o que acontece? A rede social e a internet, né, de uma forma geral, é um espaço de comunicação livre, né, no qual as pessoas ali interagem, né, colocam ali suas opiniões, suas contribuições, feedback, né. Porém, o que acontece? Muitas das vezes, ao mesmo tempo, né, que ela pode ser positiva, ou seja, qual que é o lado positivo? Muitas pessoas, por exemplo, com dificuldade de interações pessoais, elas encontram ali, né, por meio ali da rede social, amigos, né, e até relações ali que podem se tornar positivas, sim, né, como uma forma delas conseguirem se expressar melhor, né, pode gerar uma identificação ali e elas sentirem certo tipo de conforto, né, nessas interações. Porém, o lado negativo, o que acontece, né? São outras pessoas ali que usam desse espaço, né, com maior liberdade para propagar ali preconceito, né, opiniões ali negativas, inapropriadas, e isso automaticamente pode prejudicar ali, né, não só o adolescente, mas pessoas ali em geral, né, e isso pode gerar ali grandes, né, problemas ali psicológicos, né, então ansiedade, depressão, o uso inclusive de substâncias psicoativas, né, e então é algo que realmente precisa ali ser, de certa forma, dosado, né? Tudo que você consome ali, dosado ali, o que você traz para você, né? Como se fosse um filtro, e realmente ativar o filtro, né? Porque realmente é um espaço livre. Então, vão ter muitas contribuições, mas também esse lado negativo aí pode afetar, né, a vida aí de forma direta, se você pegar aquilo ali como uma verdade, né? Ou pegar aquele algo ali que não vai te nutrir, né? Não vai contribuir positivamente para você. E fica aí, né, a dica para os pais, né? A gente fala assim para criança, adolescente, porque ainda estão em formação e às vezes dá tanto olhar assim crítico até para a escola com o bullying, né? Que é o físico, mas também tem as redes sociais ali o que o filho está vendo, né? O que ele está passando, porque às vezes até guarda para ele mesmo, né? E acaba gerando, como você falou, um trauma psicológico ou algo até pior, né? Sim. E as redes sociais podem levar aos vícios em tecnologia? Jéssica. Olha, pode, né? Se em uso excessivo, né? Então, se eu não tiver o controle do tempo que eu estou usando, né, a rede social, sim, pode levar a um vício, a uma dependência, né? E um dos sinais é quando, querendo ou não, acaba ali implicando, né, na tua rotina, quando começa a trazer mais prejuízos do que benefícios, né? Então, são alguns sinais aí realmente que precisam ser revistos para trazer mais equilíbrio ao uso da internet, que é positiva, né? Porém, tudo dentro de equilíbrio. Então, tudo que sai ali de um equilíbrio, né, do natural, de uma normalidade, é prejudicial. Então, pode levar, sim, a um vício, a uma dependência, como inclusive, né, muitos estudos ali apontam, né, e fazem ali um comparativo, né, que esse uso excessivo ele é prejudicial e leva à dependência, né, tanto quanto o uso ali de álcool e drogas, né, ilícitas. E o que pode acontecer, por exemplo, desses casos de pessoas que já estão viciadas, o que pode acontecer tirando a tecnologia dessas pessoas? Vão reagir a si mesmo como uma pessoa viciada em drogas, em álcool? Então, como qualquer outro vício, né, que como eu falei anteriormente, aí, que foi feito esse comparativo, esses estudos, vai gerar uma abstinência, né? Então, querendo ou não, vai trazer alguns desconfortos, ou seja, alguns sinais, alguns sintomas, né? Então, um desconforto físico, né? Como, por exemplo, uma irritabilidade,
né, de não ter ali o acesso ou a facilidade, né, como antes, a ansiedade propriamente, né, muito ligada à irritabilidade, inclusive, a implicação na qualidade do sono, né? Isso é muito comum, inclusive, porque muitas das vezes as pessoas, quando têm uma dificuldade em estabelecer ali uma qualidade de sono, elas costumam recorrer ao quê? Ao aparelho celular, né? Então, uma pessoa que ela já tem essa dependência, ela já tem essa dificuldade e, de certa forma, se vê sem o aparelho, isso pode prejudicar muito também na qualidade do sono, até inclusive por conta do próprio sintoma ali também de ansiedade, irritabilidade, né? E pode também levar a um quadro ali de depressão. E você tem alguma dica para dar aos nossos ouvintes, Jéssica? Sim, né? Tudo na nossa vida, né? É necessário ali um equilíbrio. Muitas das vezes é desafiador, de fato, né? Nós mantermos ali um equilíbrio no que nos propomos ali a fazer. Então, para que tudo isso que a gente está conversando, né, não saia, de fato, não seja ali algo que saia do controle, né, que não venha trazer prejuízos, né? Então, a ideia é estar primeiramente atento a esses sinais, né? Se está trazendo mais malefício do que benefício, esteja atentos aos sinais, porque talvez seja a hora de realmente ter um controle maior no uso aí das redes sociais, né, propriamente da internet. Então, é benéfico, né, nós precisamos da internet, seja a trabalho, né, não somente a lazer, mas a trabalho também, mas, assim, a dica que eu dou realmente dosar, né, estipular um tempo ali para esse uso, né, ainda que você coloque ali um alarme no celular, né, então vou ali parar meia hora, né, no horário do almoço, no período da tarde ou no período da noite, né, para dar uma olhadinha nas redes sociais, ou para terminar, né, talvez ali um trabalho que eu preciso, meia horinha, uma hora, né, ou 2 horinhas por dia, tentar determinar um período ali do dia para fazer esse uso ali mais consciente, isso no começo, né? Se for o caso ali de uma pessoa que já vem com essa dependência, a ideia é que não venha a ser retirado, né, de uma forma ali muito abrupta, né, o uso, mas sim de uma forma ali mais controlada, né? E para quem não, querendo ou não tem um vício, não tem uma dependência, uma forma preventiva também é essa, né? Ter um controle maior e, querendo ou não, buscar outros tipos de atividades também, né? Aqui na vida real, além aí da vida virtual, para manter uma melhor ali qualidade, né? Do uso das redes aí, da internet no geral. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço pela oportunidade e espero aí, né, poder contribuir futuramente com vocês, né, numa próxima aí pauta. Com certeza, Com já certeza. é a nossa convidada para um próximo Já faz parte da família. Obrigada. Já. Um abraço. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Vamos agora assistir uma matéria, Sara? Vamos. Falando sobre esse assunto e já voltamos para continuarmos. O Facebook, o YouTube, o Instagram, o Twitter e o Snapchat tornaram-se indispensáveis na vida cotidiana da maioria dos adolescentes e poucos abrem mão da presença em qualquer uma dessas redes. Mas a atividade nessas plataformas leva à depressão, à ansiedade, a problemas de sono e à insegurança. Como eles próprios admitiram, um estudo realizado no Reino Unido. A Royal Society for Public Health pediu a 1.479 jovens de 14 a 24 anos que avaliassem como cada rede social afeta sua saúde e bem-estar. A conclusão foi que todas elas pioraram sua saúde mental em 4 áreas: qualidade de sono, imagem corporal, cyberbullying e sensação de estar perdendo algo. 1 em cada 5 jovens diz que acorda de madrugada para verificar suas mensagens, o que faz com que se sintam até 3 vezes mais cansados no dia seguinte. Vários estudos sugerem uma ligação entre problemas de sono e a verificação das mídias sociais nos telefones celulares. Alguns pesquisadores até acreditavam que as luzes LED desses dispositivos interferem nos mecanismos cerebrais que produzem o hormônio do sono, a melatonina. A saúde mental e o sono estão intimamente ligados. Dormir pouco ou mal pode levar à depressão e a problemas com pressão alta, diabetes e obesidade. De acordo com a pesquisa, a mídia social também contribui para a piora da opinião dos jovens sobre seus corpos. Muitos jovens começam a expressar o desejo de mudar sua aparência e até mesmo
de recorrer à cirurgia plástica. O fato de mídia social ser muito focada em imagem pode estar produzindo sentimentos de inadequação e ansiedade nos jovens. Outro impacto negativo da mídia social é que ela gera medo de perder alguma coisa como um evento social ou qualquer atividade que os outros tenham gostado. Como resultado, muitos estão constantemente verificando suas contas por causa desse medo. E para dar continuidade a esse assunto de hoje, falando sobre redes sociais e saúde mental, que é um assunto tão atual, né? Hoje em dia temos conosco o psicólogo Rodrigo Giannangelo. Boa tarde, pronunciei certo o seu nome, Rodrigo? Boa tarde, quase, mas não se sinta culpada, Giannangelo, é difícil mesmo. É difícil. Tudo bem? É um prazer tê-lo conosco novamente aqui para nos ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema. Eu agradeço pelo convite, para mim também é um prazer estar aqui de novo e vamos conversar sobre esse tema aí tão importante que vocês estão abordando hoje. Rodrigo, é um fato que as redes sociais ela é muito presente no nosso dia a dia, né? Você acha que seria possível vivermos sem as redes sociais? Olha, eu acho que se a gente olhar para a tendência que vem se apontando nos últimos 10, 15 anos, provavelmente não. O que a gente está percebendo é uma substituição de redes sociais. Sai o Orkut, entra o Facebook perde um pouco a importância, embora no Brasil ainda continue tendo bastante, mas ele começa aos poucos a ser substituído por Instagram e outros. Agora o TikTok toma a atenção de todo mundo, então a gente provavelmente vai ter novas redes sociais e conforme a gente tiver, inclusive, novas formas de linguagem disponíveis tecnologicamente, a gente deve ter, por exemplo, o metaverso, né? A gente deve ter o conceito de redes sociais incorporado a essas novas tecnologias. Mas, provavelmente, é uma coisa inelutável que daqui para frente a gente vai ter o nosso relacionamento e a possibilidade de fazer essa rede de pessoas que a rede social implica, cada vez mais mediada sempre pela tecnologia e pela internet. E Rodrigo, você acredita que as redes sociais é ruim por natureza ou nós as transformamos em algo ruim? Bom, a gente pode pensar nas redes sociais como uma ferramenta. Então, enquanto ferramenta, ela não pode ser nem boa por natureza e nem ruim por natureza. O que vai transformá-la em algo bom ou ruim é o uso que dela se fizer, né? Então, a gente pode, para pegar uma outra ferramenta como exemplo, a gente pode usar um martelo para colocar um quadro na parede, para montar um móvel, ou a gente pode usar o martelo para dar uma martelada em alguém. Claro que a ferramenta em si, ela se presta melhor a um uso ou ao outro, mas, de fato, o fundamental é a maneira como nós estamos dispostos a utilizar, é a finalidade, é o para que nós utilizamos essa ferramenta. Então, no caso das redes sociais, não é nada diferente. A maneira como nós temos utilizado as redes sociais é que vai dizer se o uso dela vai ter boas consequências ou ruins. Embora isso dependa de muita reflexão. Não é tão fácil quanto o exemplo do martelo, porque a gente sabe que as redes sociais, elas hoje são formatadas para uma adesão cada vez maior e mais completa do usuário, porque é assim que eles se sustentam, é assim que eles ganham dinheiro. Eles querem que você esteja ali dentro do ambiente da rede social o maior tempo possível. Então, é claro que aí a gente precisa fazer uma reflexão e a gente deve desenvolver isso mais adiante, mas o uso que nós fizermos delas é que será, de fato, decisivo. Sim, e Rodrigo, além da saúde mental, quais são os outros riscos que podemos ser gerados através das redes sociais?
Olha, a gente tem hoje, aliás, já tem uns bons anos, um conceito que está muito ligado à utilização das redes sociais e da internet como um todo, aplicativos de mensagens, etc., que é o FOMO. O FOMO é um acrônimo em inglês para o Fear of Missing Out, que seria alguma coisa como o medo de estar perdendo alguma coisa muito relevante. Então, o que hoje as pessoas têm no seu bolso, dentro de um dispositivo, de um aparelho celular, em termos de aplicativos, sejam redes sociais, sejam aplicativos de namoro, de relacionamento, sejam aplicativos para trocas de mensagens, são aplicativos, são construções ali tecnológicas que querem criar justamente esse FOMO, ou seja, essa impressão de que ali dentro tem sempre algo muito interessante acontecendo, cada vez mais até de que a vida está acontecendo ali dentro, e não fora, e não no seu concreto do seu dia a dia, para fazer com que você cada vez mais consulte as suas notificações, para fazer com que você cada vez mais abra esses aplicativos, para fazer com que você passe cada vez mais tempo ali. E a gente sabe, hoje já existem pesquisas muito consistentes nessa área, isso tem feito com que pessoas deixem se dedicar a outras coisas muito relevantes do seu dia a dia, desde o trabalho até os relacionamentos sociais, até as relações familiares, né, que vêm sendo empobrecidas por conta desse tempo cada vez maior que se passa nessas redes, mas não fazendo necessariamente um networking, algo mais intenso, mas naquela coisa do passando o dedo, passando o dedo, passando o dedo, com a sensação de que a coisa mais legal, a coisa mais interessante ainda está por vir. É o próximo vídeo, é o próximo meme, é a próxima postagem, né? E isso vem fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais plugadas de uma maneira quase dependente da tecnologia, o que sem dúvida nenhuma tem trazido alguns prejuízos. Olha que eu vi uma reportagem essa semana de uma moça que ela entrou no elevador e ela estava tão concentrada no telefone dela, né? Provavelmente ela estava numa rede social e o elevador abriu, só que não era para ter saído. Ela caiu, ela veio a falecer, o corpo dela ficou lá por 3 dias. Só depois que foi encontrada, ela perdeu a vida porque ela estava tão concentrada ali, ela não se deu conta muito bem do que estava à sua volta. Essa é uma metáfora trágica, triste, mas muito relevante. Ela mergulhou tanto no que ela imaginou que era a vida dela, que estava por trás da tela do smartphone, que ela descuidou da única vida que de fato importa, que é a vida organísmica, é a vida concreta, é a vida do estar fisicamente com os outros. Sim. E além da saúde física, né, podemos ver também que afeta, ou melhor, além da saúde mental, podemos ver também que afeta a saúde física, né? Já vi várias reportagens falando que daqui em diante, já para um futuro próximo, as pessoas já estão mudando até a sua estrutura, né, corporal, por tanto ficar no celular, na tela, e sempre de cabeça baixa, encurvado. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso, se a gente colocar o fenômeno do home office, né, que cresceu assustadoramente, né, a partir e depois da pandemia, a gente vai colocar um número de pessoas cada vez maior que sequer precisam sair de casa no seu dia a dia para trabalhar. Então, essa combinação de PC ou notebook, mais smartphone, mais home office, vem se tornando, vem agravando ainda mais uma tendência de que já era anterior, de um sedentarismo crescente, de um sedentarismo cada vez maior. Então, tem algumas pesquisas, por exemplo, já mostrando a respeito do home office, que algumas pessoas passam semanas sem sair de casa, porque, e aí a pessoa que mora em um apartamento, por exemplo, ela
desce no máximo até a portaria do prédio para pegar um delivery, alguma coisa que ela comprou, que ela pediu para comer, mas que elas passam muito tempo sem ver a rua, sem estar com pessoas na rua. É claro que isso tem impacto direto na saúde física, o sedentarismo em si está relacionado ao maior risco de doenças cardiovasculares, demência e uma série de outros problemas de saúde, problemas de circulação, enfim, vários. Então a gente tem que tomar também esse cuidado, porque nós temos um corpo que ele é, vamos dizer assim, programado para o repouso, né? A gente sempre brinca, fazer academia é antinatural, porque nós fomos selecionados para consumir o maior número possível de calorias e gastar menos, gastar pouco. Então, se a gente já tem toda essa facilidade para não sair de casa, para ficar ali passando muito mais tempo em algo que não nos exige qualquer movimento físico, o risco da gente agregar esse sedentarismo ao nosso risco de saúde é muito grande. E assim, a gente já falou de vários pontos negativos, que é real mesmo, né, na vida do ser humano, mas podemos achar pontos positivos também, né, nesse tema de redes sociais. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, ela pode, na internet, ali nas redes sociais, ela pode vencer isto? Olha, esse ainda não vai ser o nosso ponto positivo, porque tem mais ou menos uns 10 anos, talvez, então a gente precisaria revisitar, atualizar provavelmente, mas há mais ou menos 10 anos, uma grande pesquisa feita pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, ela associou o maior uso de redes sociais à maior frequência de fobia social e depressão. E aí o que se entende é que pessoas que são já, ou têm uma tendência, ou que já manifesta a fobia social, elas podem usar as redes sociais para se esconder e achar que está tudo bem, ou seja, ter uma falsa sensação de que ela superou a sua timidez ou a sua incapacidade social, porque ela passa a conviver com pessoas, entre aspas, nas redes. Mas, de fato, quando a gente leva isso para o contexto da vida física, concreta, presencial, infelizmente o que a gente percebe é que essa pessoa, quanto mais usa a rede social, mais fica intensa a sua fobia social. Então a gente tem outras possibilidades. Em termos de saúde mental, por exemplo, hoje a gente tem grupos de discussão, grupos de apoio, grupos de estudos dentro das redes sociais sobre temas específicos para pessoas que têm questões específicas de saúde mental, que podem ser um grande incremento, um grande ponto positivo, né? Especificamente a fobia social, eu diria que não, mas para outras questões pode ser algo que ajuda a pessoa a compartilhar o seu problema, ajuda a encontrar, localizar em qualquer lugar do mundo pessoas que têm o mesmo problema, e a gente sabe que esse fator de identificação pode ser bastante importante para ajudar na superação de problemas psíquicos, né? E, Rodrigo, como podemos nos controlar, ter mais controle próprio, para não passarmos hora ali nas redes sociais? Então, hoje a gente tem, nos próprios dispositivos, a gente tem já mecanismos para acompanhar o uso, né? Então, eu, por exemplo, no meu smartphone, eu recebo um relatório semanal. Isso não é nada complexo, isso qualquer um no seu smartphone minimamente moderno consegue fazer. Eu recebo um relatório semanal do meu uso. Então, quantas horas eu usei o smartphone, estive na frente da tela durante aquela semana e exatamente quanto tempo eu fiquei em cada aplicativo. Então, você consegue estabelecer metas e verificar semanalmente o quanto você se aproximou daquela meta ou não. E se você furou a sua meta, você pode se programar melhor para a semana seguinte. Então, esse é um dispositivo muito simples, uma configuração do próprio telefone que você pode usar para ter mais esse controle. Outra coisa, o que as redes sociais tentam fazer para que a gente esteja sempre voltando a elas várias vezes por dia,
é induzir na gente uma atenção, um tipo de atenção que faz com que o nosso corpo produza com maior intensidade certos neurotransmissores e certas substâncias, neurohormônios, que são responsáveis por sensações boas, de bem-estar, de conforto, de alegria, de euforia. Então, o que a gente pode e precisa fazer também é garantir que na nossa rotina a gente tenha outras oportunidades de momentos de conforto, de alegria, de bem-estar, de euforia. E aí cada pessoa tem os seus. Mas é muito importante você continuar tendo relações presenciais, tendo hobbies, tendo coisas que você faz porque você gosta, de repente, frequentar um clube, um parque, uma festa, um encontro com amigos, porque cada vez mais a tendência é, como a gente falou, as pessoas ficarem menos ligadas nessas coisas e, infelizmente, como as redes sociais proporcionam a produção desses mesmos neurohormônios e transmissores, há a tendência, a tentação de ficar ali. Então, eu daria essas duas grandes dicas. Primeiro, usar os próprios controles da tecnologia, que a tecnologia provê para você se controlar e acompanhar o seu uso. E segundo, continuar mantendo uma vida com momentos interessantes, momentos de coisas que você faz fora das telas e que são gostosos, que são bacanas e que vão te produzir aquela sensação de bem-estar para não ficar dependente de uma sensação falsa, muitas vezes, de bem-estar produzida nas telas. Sim. E, Rodrigo, a gente sabe que nem tudo que se vê nas redes sociais é 100% de verdade, né? Então, como podemos aprender a não comparar a nossa vida com o que estamos vendo ali, que de repente é tudo mentira, né? Ficção. Essa é uma questão muito importante e, como psicólogo, eu ouço muito isso no meu dia a dia das pessoas que eu atendo. A comparação leva quase fatalmente a uma sensação de inadequação muito grande. Por quê? Porque aquilo que a gente vê nas redes sociais são os melhores momentos da vida das pessoas, né? Dificilmente você vê lá as pessoas postando quando elas tiveram um grande fracasso, quando elas não conseguiram algo que elas queriam muito, quando elas tiveram uma dor de barriga, quando elas estão fazendo coisas muito entediantes, quando elas estão fazendo umas coisas muito chatas. As pessoas postam muito mais as viagens, os grandes almoços, as grandes comidas, os passeios, o pôr do sol, as coisas legais que vivem, né, com outras pessoas ou sozinhas. Então, é injusta essa comparação, porque você compara os melhores momentos da vida das pessoas com a sua rotina, né? Você joga o jogo inteiro, né, para fazer uma metáfora aqui do futebol ou de qualquer esporte. Você joga o jogo inteiro. E quem assiste esporte sabe que às vezes o jogo tem momentos fantásticos, excitantes, intensos, mas talvez a maior parte do tempo é aquela coisa chata, aquela coisa, ninguém está fazendo muita coisa, nenhuma jogada extraordinária está acontecendo. Então você não pode comparar a sua vida, que é esse jogo inteiro, com um esquete de 20, 30 segundos com os melhores momentos da partida. É claro que vai parecer mais excitante, né? Em casos mais extremos, eu chego a recomendar que a pessoa limite mesmo o seu uso, quando ela não consegue fazer essa separação. Mas a reflexão, eu acho que tem que vir nesse sentido, de compreender, de fato, o que é aquilo que você está vendo. São os melhores momentos, é o que a pessoa escolheu para colocar no palco, você não está vendo os bastidores, e quando você conhece uma pessoa muito intensamente ali no presencial, e depois você vai para as redes dela, isso também é um exercício que qualquer um pode fazer, você tem a oportunidade de comparar o quanto essas duas coisas costumam ser diferentes. Não, pera, eu estou vendo essa rede social aqui, parece que a vida dessa pessoa é um mar de rosas, mas eu conheço essa pessoa proximamente e eu sei que isso não é verdade, né? Então, são exercícios que a gente pode e deve fazer para trazer de volta a nossa expectativa
para algo mais realista. Sim, muito boas suas dicas, muito claras suas respostas e queremos agradecer você mais uma vez pela sua participação, ter separado do seu tempo aí, da sua rotina corrida e ter participado hoje aqui com a gente do Rompendo Silêncio. Muito Para obrigada, mim Rodrigo. é sempre um prazer participar do Rompendo Silêncio com vocês e mais uma vez agradeço pelo convite e fico à disposição para ajudar em pautas futuras aí. Muito obrigada. Obrigada, um abraço, sucesso. Sucesso. Abraço, tchau, tchau. Até a próxima. E vamos agora para o nosso testemunho de hoje e já voltamos. Meu nome é Aline Capone Gussi, eu tenho 37 anos, eu sou professora, graduada em Pedagogia e Letras e sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia. Eu tinha um preconceito muito grande com a Igreja Universal por conta das notícias que eu ouvia na mídia. Eu cresci ouvindo que o Bispo Macedo induzia as pessoas a dar tudo na igreja, dar o dinheiro na igreja, ficar sem nada. E eu achava que os pastores eram treinados para extorquir as pessoas na igreja. E esse preconceito me fazia ter uma repulsa muito grande. Então, até pelo fato de ter uma outra religião, eu não aceitava, não cogitava a ideia de um dia colocar meus pés na Igreja Universal. Falava muito mal da igreja, mesmo sem conhecer, né? Eu dizia que nem morta eu colocaria os pés numa Igreja Universal. Eu era uma pessoa muito triste e vazia, né? Eu era cercada de amigos, mas eu era muito vazia. Eu tinha desejo de suicídio. Eu nunca tentei o suicídio porque eu tinha medo. Eu era medrosa. Mas eu tinha desejo de suicídio. Eu fiz acompanhamento psicológico por 2 anos. Eu tive uma perda severa de cabelo na época, inclusive. Minha mãe gastou um valor razoável com esse tratamento. Porém, era paliativo, né? Porque o que eu sentia na época era que a medicação não me deixava feliz, me deixava dopada. Então, não resolvia meu problema. Eu continuava sendo aquela menina fraca, vazia e triste. O meu fundo de poço foi uma noite que eu tive uma crise de choro muito grande e eu passei a madrugada chorando. Eu chorei umas 3 horas seguidas e foi uma crise de choro muito forte. Minha mãe estava lá me acompanhando e ela ficou bastante preocupada. Ela tentava resolver a situação, tentava amenizar, mas ela não conseguia, né? E o fundo de poço foi quando eu comecei a ter problema na vida sentimental, porque eu achava que a minha vida sentimental ia resolver meu problema. Só que depois eu comecei a ter problema na minha vida sentimental. Eu era muito insegura. E devido à minha insegurança, as pessoas que estavam comigo, eu até tive companhias, pessoas bem intencionadas. Porém, eu, por ser vazia e ser uma pessoa triste, eu acabava levando problema para aquelas pessoas também, né? Porque eu era triste, então eu não estava feliz e as pessoas estavam perto de mim até eram felizes, mas só me viam para baixo, só me viam mal, então eu acabava sozinha de novo. E eu frequentei, a princípio, católica com a minha família, porém eu frequentei o espiritismo por algum tempo. E naquele período isso não me ajudou. Eu fui convidada por 2 amigos de escola para ir até a Igreja Universal. E a princípio eu fui relutante porque o meu preconceito me fazia não querer ir. Eu fui por conta da insistência deles. E foi a primeira vez na minha vida que eu soube que era ter paz. E eu me lembro que eu saí dali e eu voltei para casa feliz. E o que eu senti naquele dia que eu fui para a igreja me fez voltar de novo. Eu nunca mais precisei ser convidada outra vez. Frequentando as reuniões, né, eu ouvia muito falar sobre o Espírito Santo. Os pastores sempre pregavam e falavam sobre o Espírito Santo. E quando eu ouvi falar sobre quem era o Espírito Santo, eu me decidi a conquistar, né, o Espírito Santo. Eu falei, eu preciso ter o Espírito Santo porque eu não quero mais voltar a ser a pessoa que eu era. Eu já tinha paz, eu já tinha me libertado daquela tristeza, daquela angústia, mas eu ainda precisava mudar algumas coisas, né? E quando eu tive uma experiência com Deus, quando eu fui batizada com o Espírito Santo,
nunca mais eu me senti sozinha, nunca mais eu fui aquela menina sozinha e feliz, nunca mais eu precisei buscar nos outros companhia para não me sentir vazia ou para me sentir alegre. Eu me lembro que eu fui tomada por uma alegria muito grande e a paz foi permanente, tem sido permanente, desde que eu fui batizada com o Espírito Santo. Graças a Deus a minha vida está muito bem, graças a Deus eu sou realizada na minha vida profissional, sou realizada na minha vida pessoal. Eu sou eternamente grata ao trabalho da Igreja Universal. Sou grata ao Espírito Santo que me transformou numa pessoa totalmente diferente do que eu era, que mudou meu interior. Eu era uma pessoa desacreditada de mim, né? E o Espírito Santo me fez ver que eu tinha valor, que eu era capaz. É tudo que eu tenho, o Espírito Santo. E infelizmente estamos chegando ao fim já da nossa programação de hoje, do Rompendo o Silêncio, mas antes de ir, preparamos um versículo para que você medite. Isso em Eclesiastes 3, versículo 1, aonde diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, não é que nós não podemos usar as redes sociais, como acompanhamos no decorrer do programa. Há muitos benefícios que podemos, adquirir para nós mesmos através das redes sociais. Elas hoje em dia até ensinam as pessoas coisas simples do dia, Cíntia, como no preparo de uma comida, como no preparo aí, talvez, de uma maneira apropriada para você ir para certos lugares. Você consegue conhecer cidades aonde você nunca pisou os seus pés, você coloca lá nas redes sociais e você consegue ter uma ideia do lugar para onde você está indo, você não se perde. Então, há sim coisas boas que podemos adquirir pelas redes sociais. Só que o que queremos deixar para você é que não se iluda, não se engane, não fique navegando todo dia, todo tempo livre que você tem, que você deixe sua família, de estar presente com a sua família, que você deixe de fazer suas coisas do dia a dia, que você deixe de praticar uma atividade física, que muitas vezes a gente fica lá, às vezes, só admirando aquela atleta que pratica uma atividade física, mas nós mesmos não tomamos do nosso tempo para poder fazer os exercícios que vai ser um benefício para a gente, para nós mesmas. Então, é esse equilíbrio, saber separar, ter a prioridade. Qual é a sua prioridade? Você usa as redes sociais quando você precisa delas, mas você não deixa que elas a dominem, não deixa que elas a mudem o seu jeito de ser. Pelo contrário, você pega o que é bom e joga ali fora o que não presta para você. Tem os lados positivos e os lados negativos. Tem muitas pessoas que trabalham com isso, e conseguem ter uma renda, sustentar-se com as redes sociais. Mas é como você falou, Sara, se não tiver esse equilíbrio, então é como uma balança, Vai ficar mais para um lado e que pode ser prejudicial, sim, para a sua saúde mental como física, ou ela vai ficar mais para um outro lado, que também aí você não quer saber de redes sociais, também não vai ficar sabendo o que acontece no mundo, não sabe das notícias. Não vai saber de notícias, nada. Então, você tem que ter esse equilíbrio, nem mais para um lado, nem demais para um outro. E assim, você vai poder ter essa ferramenta ao seu favor, E não ela ter as pessoas como escrava ali dela, das redes sociais. Então, faça um bom uso, e tenha esse equilíbrio. E como fala no versículo, há tempo para tudo. Então, coloque um tempo aí, uma meta, o que você vai fazer no seu dia, e assim você vai poder usufruir e ter resultados positivos. E não acredite em tudo que você vê também pelas redes sociais, porque acompanhamos os testemunhos e vemos que ela foi vítima de um fake news, com respeito à igreja. Estava
com a sua vida destruída, acreditou em algo que ouviu. Pode ter sido pelas redes sociais, como temos hoje em dia, né? Muitas pessoas que falam mal da nossa igreja, e também pode ter sido pela boca de uma outra pessoa. Sendo pela boca de uma outra pessoa, ou sendo através das redes sociais, não acredite em tudo que você vê, que você ouve. Venha você mesmo e tire as suas próprias conclusões. Vá você mesmo a uma das nossas igrejas e tire as suas próprias conclusões. Tá certo? Mas também queremos orar por você, que talvez se encontre aí já, né, dependente, você já não consegue ter uma vida tão social assim, as redes sociais afetaram a sua saúde mental, você se encontra talvez nesse instante com uma depressão profunda, uma ansiedade, você mesmo não se conhece mais. Queremos tirar agora uns minutos para pedir a Deus em seu favor. Você pode, por favor, nesse instante, fechar os seus olhos, porque vamos fazer a oração por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse instante pedimos ao Senhor, meu Pai, em favor de todos, meu Deus, que nos acompanha através dessa programação, meu Deus. Espírito Santo, mas em especial pelas pessoas, meu Deus, que elas mesmas já não sabem mais o que fazer com suas vidas, meu Deus, porque foram iludidas pelo que viram, meu Pai, nas redes sociais. Meu Deus, acreditou numa palavra que ouviu de uma pessoa, uma palavra negativa que a colocou para baixo, meu Deus, e ela não consegue, meu Deus, ir adiante com suas vidas por conta, meu Deus, daquela palavra, meu Deus, do que elas viram através das redes sociais. Espírito Santo, que os teus anjos, meu Deus, nesse instante venha visitar a todos, meu Pai, e tocar, meu Deus, e transformar desde já, meu Pai, porque o Senhor tem esse poder, meu Deus, de mudar o interior, meu Pai, de quem quer que seja, daquela pessoa que com sinceridade lhe pede ajuda, meu Deus. Nós pedimos ajuda em favor dessas pessoas, meu Deus, porque cremos, meu Deus, que o Senhor irá nos responder, meu Pai. Dá força, que o Senhor venha dar força para que ela venha sair dessa situação, meu Deus, e que ela venha poder enxergar coisas, meu Deus, que há muito tempo ela não enxerga. Uma família abençoada, um casamento abençoado, uma saúde abençoada, meu Deus, uma rotina, meu Deus, abençoada. Ó Deus, dá sabedoria também, meu Deus, para que possamos pegar, meu Deus, o que de verdade irá adicionar em nossas vidas, meu Deus. Ó, meu Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, meu Pai, e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora sim chegamos ao fim, né, Cíntia? Chegamos ao fim. Só que se você precisa falar conosco ou se você precisa vir aqui pessoalmente, nos encontrar, na sua tela está aí o endereço, o telefone, fica à vontade. Estamos aqui de segunda a segunda, temos várias reuniões durante o dia, pela manhã, pela tarde, pela noite. No domingo temos reunião, a principal, 9 da manhã, no segundo andar, no idioma do português.
português, e também temos no idioma do inglês às 10 e 9h30 no idioma do espanhol. Temos nossa igreja em outras cidades, outras províncias aqui no Canadá. Temos nosso website também, onde você pode encontrar os endereços, ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, ou até mesmo chamar no nosso telefone de linha. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado por Está aqui vir nos conosco. encontrar hoje, por deixar a gente aí entrar na sua casa e fazer parte também da sua família. Deus abençoe vocês e até o próximo. Sim, até o próximo. Tchau.